Tribunal Superior Eleitoral desiste de enviar observadores para a eleição presidencial na Venezuela. Então, o órgão brasileiro que poderia fazer um endosso no sentido de dizer que as eleições da Venezuela estariam sendo realizadas de uma forma correta, não vai mais enviar os observadores. A Corte Eleitoral anunciou a decisão depois que o presidente venezuelano Nicolás Maduro atacou as urnas eletrônicas brasileiras. Então, de uma forma muito simples, agora o mundo vai continuar com o argumento de que as eleições na Venezuela são fraudadas, porque na reta final o Maduro deu um surto muito louco e com um golpe de estupidez ele acabou afrontando o Brasil, não apenas afrontando o poder executivo, não apenas afrontando o governo Lula, que fez a crítica à questão do banho de sangue, mas também afrontando o sistema eleitoral brasileiro, o TSE. E aí, por mais que exista a vontade por parte dos progressistas, a vontade por parte daqueles que querem a união dos países latino-americanos num grande bloco como eu, que quero a união dos países aí na Unasul, agora não dá mais, né? Não dá para exigir do Brasil que depois de um ataque da Venezuela contra o sistema eleitoral brasileiro, não dá para exigir do Brasil que mande pessoas para fiscalizarem e endossarem o sistema eleitoral venezuelano. Não dá para exigir do presidente Lula, depois de uma palhaçada como essa, que o presidente Lula continue se posicionando do lado da Venezuela, porque o que o Maduro fez, o pronunciamento do Maduro, foi um pronunciamento muito pesado, porque foi um endosso do bolsonarismo, foi um pronunciamento no sentido de confirmar aquilo que o bolsonarismo vem dizendo há muito tempo, de que as urnas são fraudadas, que as eleições no Brasil não são confiáveis. Então, nesse ponto, é preciso concordar que não há mais o clima de possibilidade de apoio do Brasil à Venezuela, tanto do sistema brasileiro de, digamos aí, tanto o Brasil como o presidente do Brasil, como Lula, estava endossando ao redor do mundo uma garantia de que o Maduro teria eleições limpas na Venezuela, tanto quanto o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, que é um órgão autônomo. Não adianta imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro teria que aceitar as ordens do Lula, que não dá, não é assim que funciona. Então, órgãos autônomos da República Federativa do Brasil decidiram abandonar o Maduro agora nessa reta final, e pode ser que o Lula não envie mais nem o Celso Amorim. Nós estamos aqui com uma decisão que é uma decisão do Poder Judiciário brasileiro, e eu digo para vocês que Lula, como disse a Ayla Maria Modesto de Souza, o Maduro se demonstrou extremamente descontrolado, e o Maduro demonstra que ele tem certeza que ele vai ser derrotado, porque, como disse a Ayla, o Lula era o único que estava apoiando o Maduro. Como o Lula era o único que estava apoiando o Maduro, Maduro aparece agora nesse posicionamento estúpido de falar mal do Lula, um posicionamento estúpido de falar mal do sistema eleitoral brasileiro. O Maduro perdeu bastante, perdeu seu maior aliado e perdeu a possibilidade de ter voz de um país relevante dizendo que as eleições na Venezuela não foram fraudadas caso ele seja eleito. Porque se o Maduro foi eleito, a mídia mundial vai falar que as eleições foram fraudadas e o Brasil estaria ali do lado do Maduro para dizer o contrário. Mas é muito importante que a gente diga neste momento que, apesar de o Maduro compreender a importância do presidente Lula, parece que o Maduro não está com boas intenções. Parece que, por causa das pesquisas, o Maduro já está prevendo uma derrota, e com essa previsão de derrota, parece que ele não vai querer fazer coisa boa, tá, gente? Eu continuo dizendo que a vitória do Maduro seria muito melhor para a união dos países da América Latina. A derrota do Maduro pode significar os Estados Unidos controlando mais um país aqui na América Latina, mas também abdicar ao sistema democrático, com o pretexto de que é para proteger contra uma Venezuela
que seria entregue aos Estados Unidos, é uma coisa que não dá certo. E aí, nós estamos com esse impasse. O filho do Maduro, e eu trouxe aqui os comentários, Selma Galdino disse: fui atacada no 247 por não aceitar Lula junto ao Maduro. Olha aí a Tuti. Olha, Selma Galdino, eu não acredito que algum comentarista do 247 tenha te atacado. Pode ser que você tenha sido atacada no chat, porque é totalmente incompatível com os comentaristas do 247, os profissionais do 247, atacarem as pessoas que têm visões dentro do progressismo, visões diferentes, né? Se eu estivesse no 247, eu estaria com o mesmo discurso. Eu estaria dizendo que acho que é hora do Lula não esquentar a cabeça com Maduro, porque senão o Lula vai acabar amadurecendo a direita brasileira de que o Lula seria, né, o companheiro do Maduro dentro de uma ditadura que eles imaginam que existe na Venezuela. E aí, nessa brincadeira, eu acho que realmente muitas pessoas têm radicais dentro do chat do 247, sim, mas eu não acredito que seria possível um comentarista do 247 entrar numa piração dessa, né, de proteger o Maduro e não deixar que o público do 247 tinha liberdade de expressão. E deixa eu pedir para vocês, gente, mandem um boa noite, é muito importante, e junto com boa noite, deixem o like para a gente aumentar o alcance da publicação, e eu peço para vocês que compartilhem nos grupos. Eu vou falar a questão do filho do Maduro, mas deixa eu trazer aqui os comentários. Verdade mesmo, Léo, o Maduro não reconheceu o apoio de Lula. É um movimento estúpido do Maduro não reconhecer o apoio do Lula, porque, afinal de contas, o Maduro, ele está num mato sem cachorro e o único que estava apoiando o Maduro mesmo é o Lula, tá? Tem que prender Bolsonaro já, com urgência, antes das eleições. Maria de Lourdes Pavier. O Vinícius mandando aqui um boa noite. Pato Z, o melhor é o Maduro perder. Rosana Boa, boa noite, Alana e Léo. E o Joel, Cris Caeser, a estudante, não é bolsonarista. Ela tem todo o direito de cobrar e criticar o governo da Frente Ampla. Ele foi e rotulou ela como bolsonarista. João Ribas, auditar en caliente. É porque lá o voto é impresso e por amostragem auditam no local mais de 50% das urnas. Isso é atacar o modelo brasileiro? João Ribas, olha, João Ribas, é porque o modelo brasileiro ele é auditável dentro da tecnologia das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas brasileiras, elas são liberadas para serem fiscalizadas pelos partidos, liberadas para serem fiscalizadas por entidades ligadas à política. Então, não tem essa possibilidade, como dizem os bolsonaristas, das urnas serem fraudadas. Elas não são conectadas na internet, não tem jeito de hacker invadir. Então, é todo um sistema que garante a possibilidade das urnas serem auditáveis e do sistema eleitoral não ser fraudado. Já o bolsonarismo transmitiu durante muito tempo a ideia contrária, de que as urnas não são auditáveis. Quando o Maduro entra num ponto delicado como esse, ele ataca a soberania brasileira, ele ataca o sistema eleitoral brasileiro, porque o ataque que existe nesse momento as urnas não são auditáveis. Falar com imbecil bolsonarista que as urnas são auditáveis é difícil porque ele não entende nada de tecnologia, colocou na cabeça que as urnas não são auditáveis e assim eles vão manter a crença que as urnas não são auditáveis. Aí vem uma autoridade que seria aliada do governo Lula para sustentar um argumento bolsonarista de que as urnas brasileiras não são auditáveis. O peso da manifestação do Maduro contra o sistema eleitoral brasileiro é muito maior do que o peso de um Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um camarada que todo mundo espera dele críticas ao governo Lula, todo mundo espera dele críticas ao TSE, então qualquer bobagem que ele falar será vista como uma bobagem vindo de um inimigo do sistema eleitoral brasileiro. Uma bobagem vinda do cara que foi derrotado e agora quer arrumar desculpas. Uma bobagem vinda de um cara que é inimigo do presidente que ganhou. Agora, quando a gente tem o Nicolás Maduro, que é o camarada que deveria se manifestar sempre em favor do governo Lula e do sistema eleitoral brasileiro, falando o contrário, o peso dessa manifestação dele é tão grande que tem um poder destrutivo muito maior. Então, no momento que o Maduro fala qualquer coisa que possa ser utilizada contra o governo Lula, ele dá um tiro muito grande e o tiro vem de volta contra ele, porque ele precisa do Brasil
para conseguir acabar com esse embargo à Venezuela. É o Maduro que precisa do Brasil para garantir que na Venezuela o sistema eleitoral foi bem feito, e não o contrário, não é o Lula que precisa do Maduro. E deixa eu agradecer as pessoas que mandaram Pix e pedir Pix aqui no 31 99769 2494. Ajudem com Pix, pessoal, porque a coisa tá difícil aqui. E vamos lá, muito obrigado, Edgar, muito obrigado, Helenice, muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Valdete. A Alana falou, avisa se tu quiser que eu levo a Luísa aqui. Eu vou trazer a Luísa aqui para despedir das férias, porque as férias se estenderam até hoje por causa da necessidade de manutenção no carro para levar ela em Belo Horizonte. Então, hoje eu vou chamar a Luísa para se despedir aqui de vocês. E aqui o Fernando Costa fala, as urnas são auditáveis sim. Sim, o processo eleitoral brasileiro é auditável, não existe processo eleitoral que não seja auditável. Agora, o modelo venezuelano, que é exatamente o modelo que o Bolsonaro queria colocar no Brasil, ele tem essa camada a mais de possibilidade de auditar, que é o voto impresso junto com o eletrônico. Aí, mas na hora que ele fala que o sistema brasileiro não é auditável, ele assina embaixo de tudo que o bolsonarismo vem falando. Isso é um perigo gigantesco, gente, porque agora a direita repercutir a voz do Maduro falando que o sistema brasileiro não é auditável, o sistema eleitoral brasileiro não é auditável, aí a gente vai ter um problema, né? Um colapso dentro da cabeça de muitos daqueles que vão pensar, mas peraí, se até o Maduro está falando que o sistema no Brasil não é auditável, né? Será que realmente o sistema não tem esse problema? Enfim, perigosíssima essa colocação, e está certo o Brasil de abandonar o Maduro nessa, né? Tanto o TSE abandonar o Maduro no sentido de não enviar para a Venezuela os técnicos para fiscalizarem o sistema eleitoral. O Brasil não tem que endossar esse Maduro que começou a falar bobagem, e peço, né, desculpas para quem acha que tem que ser Maduro acima de tudo, mas eu acho que não. Eu acho que tem que ser Brasil e o sistema eleitoral brasileiro e a reputação do Brasil que deve estar em primeiro lugar, e não a defesa do Maduro. A defesa do Maduro, ela acontece não porque somos bonzinhos e vamos defender o Maduro, porque ninguém defende ninguém no cenário político internacional. Prova disso é que a China não está salvando a Venezuela do embargo, a Rússia, que não tem nenhuma relação com os Estados Unidos de dependência, não está salvando a Venezuela do embargo, ninguém está salvando a Venezuela do embargo, nem a China, porque caiu nas relações internacionais, o negócio é business. Cuba está ali, ó, com um pequeno esforço da Rússia, é possível levar toda a prosperidade do mundo a Cuba, porque Cuba está sofrendo um embargo que é dos Estados Unidos. China, Rússia, todos eles podem acabar com esse sofrimento que está acontecendo em Cuba, que está acontecendo na Venezuela. Eles não fazem nada, porque é mais ou menos assim, o problema é deles, não vamos entrar no meio não, porque senão a gente pode ter prejuízo com isso. Aqui no Brasil, nós temos uma situação que é o contrário. O governo brasileiro botando a mão no fogo pela Venezuela, enquanto o resto do mundo não está nem aí para a Venezuela. O governo brasileiro botando a mão no fogo pelo Nicolás Maduro, enquanto o mundo inteiro está falando que o Nicolás Maduro é um ditador. Aí me aparece o Nicolás Maduro falando uma bobagem dessa, que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Eu peço desculpas para quem gosta do Nicolás Maduro. Nós somos contra o imperialismo americano, mas antes de mais nada, nós devemos ser a favor da nossa soberania com respeito ao Brasil. Se o camarada começa a desrespeitar constantemente a soberania do Brasil, o sistema eleitoral brasileiro, o presidente do Brasil, não dá para continuar nessa. E o que a gente consegue perceber nesse momento é que o Maduro está com más intenções, porque olha só, há pouco tempo atrás o Maduro falava o mundo inteiro vendo as eleições na Venezuela, que as eleições seriam limpas e que nada de ruim aconteceria. Agora o Maduro começa a bater de frente e começa a criticar o Brasil. Qual que é a intenção do Maduro em desfazer daquele que seria o seu parceiro mais importante? Maduro quer isso mesmo. Maduro quer tirar a fiscalização do Brasil na Venezuela porque ele está com medo de perder. Vai perder? Não sei, mas ele está com medo. E isso é errado, gente. Não é democracia quando o camarada, que ainda que seja um camarada que está lutando contra o imperialismo americano, e eu não vou dizer para vocês que o Maduro seria um exemplo de esquerda, porque não é. O Maduro não é exemplo de esquerda. O Maduro é um exemplo de luta contra o imperialismo americano. Porque o Maduro está lá com muitas ideias semelhantes às ideias do Bolsonaro, como, por exemplo, tudo lá é cívico-militar. Então, essa aproximação do Maduro ao militarismo dentro da Venezuela coloca em xeque aquela ideia de que o Maduro seria plenamente compatível com as ideias progressistas brasileiras que não admitem a ideia cívico-militar. Se a pessoa
ser militar é uma escolha. Se o cara escolheu ser militar, ele escolheu não participar de determinadas atividades cívicas, porque não são atividades militares. O cara não é obrigado a ser militar para o resto da vida. A única coisa obrigatória dos militares aqui é o serviço obrigatório, que é um serviço temporário. Se o cara escolheu a carreira militar e continua na carreira militar, é porque ele não quer a carreira cívica, ele não quer trabalhar realmente com atividades cívicas. Na Venezuela, não. Na Venezuela, o Maduro, para garantir que ele tenha esse apoio lá contra os inimigos políticos, e até, lógico, contra os Estados Unidos, ele desenvolveu um modelo que é um modelo muito próximo daquilo que o Bolsonaro queria para o Brasil, um modelo cívico-militar. Então, é preciso admitir que, apesar do Maduro ter o mesmo inimigo que nós, que é o imperialismo americano, apesar do povo venezuelano estar sofrendo por causa do mesmo inimigo de toda a América Latina, que é o imperialismo americano, Maduro não está com boas intenções em relação à democracia. Então a gente tem que decidir se a gente apoia o Maduro até mesmo na ditadura, ou se a gente cai na real e fala, não é obrigação do Lula apoiar o Maduro na ditadura. Não é obrigação da esquerda brasileira apoiar o Maduro que está falando mal do sistema eleitoral brasileiro. Me desculpe o DCM, que está firme tentando defender o Maduro, me desculpe o DCM, porque é uma questão assim de direcionamento. Talvez o DCM, obviamente, tenha uma crença diferente que a minha, mas eu preciso dizer, com todo respeito, esse Maduro não está com boas intenções, né? Ele apodreceu realmente, né? O medo parece que apodreceu o Maduro, que está caindo de podre se ele realmente está partindo para essa loucura. Muito obrigado, Jerônimo, que mandou um Pix. Quem puder ajudar com o Pix, a gente está aqui. 31997692494 e pix@estopa.com.br. E lembrando que dentro da esquerda, eu fui o primeiro que tive coragem de falar sobre a necessidade do Lula desvincular o Maduro. Tomei muita pancada por causa disso, fui cancelado por causa disso. Eu sei que aqui hoje ainda existem pessoas que discordam de mim, mas eu digo que uma coisa é a gente querer a Venezuela livre do imperialismo americano. Outra coisa é a gente olhar e achar que realmente é o Maduro que deve continuar fazendo a gerência da Venezuela, sendo que o Maduro está totalmente perdido nesse desejo dele de continuar no poder simplesmente por continuar no poder. Que agora está de uma forma muito clara a demonstração de que é isso. E tá aqui, né? Filho de Maduro afirma que governistas aceitarão derrotas se Edmundo González vencer na Venezuela. Nicolás Maduro também se mostrou confiante sobre as chances de vitória do pai no pleito presidencial de domingo. Então, olha, existe a possibilidade do Madurão ser eleito? Existe. Mas existe a possibilidade dele perder também. O que vai acontecer depois disso, né, é o que nós vamos ver. Eu não acredito na continuidade de um governo, digamos que ditatorial na Venezuela. Se o Maduro perder, ele vai ter que sair. Lógico que ele está fazendo de tudo para tentar controlar o processo, demonstrou uma fragilidade e um medo muito grande, e agora, né, nós estamos aí nessa situação. É preciso ter coragem, né, de dizer nesse momento que não é obrigação nem do Brasil nem do Lula apoiar o Nicolás Maduro. Deixa eu ver aqui se eu estou tomando pancada. Lula não tem que comentar falas de presidentes quando essas falas não dizem respeito ao Brasil. Lula, Manuel Jorge, Lula achando que a Casa Grande vai deixar ele entrar novamente, só que não vai passar da cozinha. Coraline Perazzoli, aplicando aqui um realismo político. Meu Deus, até a Coraline aqui. Odir Lourino, tava fazendo nada e resolvi ver vocês invejosos recalcadas. Eu não tô entendendo o que o Odir tá dizendo, mas tudo bem. Fábio Barreto, tá ele aqui. Fábio Barreto, eu conheço o nome. Quando tem uns gatos pingados aqui, que são os gados pingados. Ô, Estopa, esta contra o que ele mesmo sempre disse, está contra o chavismo, por causa de uma chá de camomila. Fábio Barreto, olha, eu não conheço nada produzido, pelo menos no espaço desde que eu nasci até hoje, que seja melhor que o Chaves. Então, eu acredito que é muito difícil ficar contra o chavismo. Só quem teve a oportunidade de assistir o mesmo episódio do Chaves 200 vezes sabe como o Chaves é bom. Então deixa de ser bobo, menino. Aqui não tem ninguém que está desesperadamente lutando por um ídolo. Chavismo é eleger um ídolo e falar, esse ídolo é bom. Nós estamos no Brasil lutando por um modelo de governo que se adeque aos interesses da América Latina. Estamos
pedindo a Deus que deixe que a América Latina inteira tenha modelos de governos que não se submetam aos Estados Unidos, para a gente criar um bloco comum aqui na América Latina e a gente ter poder de negociação com o resto do mundo. Se a gente tiver um bloco comum na América Latina, a gente se torna uma potência. A partir daí, o Brasil vai mandar em muita coisa, porque nessa potência da América Latina, obviamente o país que controlaria essa potência seria o Brasil. Então, não é questão de chavismo, deschavismo, quiquismo, dona florindismo e nem seu madruguismo. É uma pura questão de olhar para frente e ter consciência que nosso maior inimigo é o Sam. Como é que é mesmo? É Mr. Sam. Esqueci o nome do personagem lá, do Chapolin. Não está no Chaves, o personagem que é inimigo do desenvolvimento do Brasil. Está no Chapolin. É exatamente aquele Mr. Sam, que eu esqueci qual que é o nome exato, eu acho que é Mr. Sam, que luta contra o vermelhinho, né? Nós somos aqui os vermelhinhos, principalmente que a gente não tem sangue azul. Então respeita a nossa luta, principalmente nossa luta por soberania, deixa de ser bobo e ninguém aqui defende chavismo. Nós, brasileiros, lutamos pelo progressismo, por aquilo que alguns chamam de esquerda, mas o progressismo seria a esquerda sem o identitarismo. Então, esquerda menos identitarismo é igual progressismo. É isso que a gente precisa crescer. Desenvolvimento para as pessoas terem o que comer, indústria crescendo, Brasil crescendo, povo ganhando bem. Nunca defendi nem Chaves nem Maduro, que diz Chris Kaeser. E olha, dentro da esquerda tem muita gente que não concorda com a esquerda lutando pelo Maduro, e agora eu acho que neste momento nós vamos ter um número muito maior de pessoas incentivando o Lula a parar de lutar para apoiar governantes. É preciso apoiar a Venezuela? Sim. É preciso apoiar a Venezuela fora de um modelo de submissão aos Estados Unidos? Sim. É preciso dar força para a Venezuela. Mas quem está lutando contra o Chaves, contra o Maduro dentro da Venezuela não é um Milei. É um outro candidato que pode estar recebendo apoio dos Estados Unidos, mas ele pode fazer a mesma coisa que o governo militar brasileiro fez. No início ele entrou com o apoio dos Estados Unidos, depois meteu o pé na bunda dos Estados Unidos e partiu para o desenvolvimento local. Então vamos torcer para que, seja o Maduro, ou seja o outro candidato, seja uma pessoa a favor da América Latina desenvolvida. Deixa eu agradecer às pessoas que estão participando aqui, ladrão de joias na cadeia. Notícias novas a respeito do ladrão de joias, eu vou falar daqui a pouco, tá, gente? 2 notícias bombásticas de dentro do Brasil. Carla Zambelli vai ser investigada pela Polícia Federal com a autorização do Alexandre de Moraes. Deve estar louca. Deve estar louca. E no meio dessa brincadeira encontraram até a Michele Bolsonaro no caso das joias. Agora o bicho pega pro lado da Michele, que vai ficar inelegível também. Compartilha aí, deixa o like, deixa eu ler as contribuições do Vinícius, que ele está trazendo vários pontos que vão contra o meu posicionamento, são importantíssimos no debate. Compreender os processos revolucionários históricos é o mínimo para um militante de esquerda, mesmo que ele não se identifique com alguns deles, desde 1917 em diante. Deixa eu ver se tem o resto aqui que o Vinícius trouxe. Vinícius, eu quero que você traz os contrapontos, porque eu queria dizer o seguinte, gente. Vinícius está trazendo pontos interessantíssimos dessa situação em relação à Venezuela, porque ele traz os pontos relacionados à luta contra o imperialismo, que é muito importante. Ele traz pontos relacionados à questão da importância de não termos países dominados pelos Estados Unidos aqui no Brasil. Essa questão histórica que ele está trazendo também é muito importante. Só que eu estou fazendo uma análise muito mais egoísta. O Vinícius está fazendo uma análise muito mais social, baseada na ideia de uma Venezuela socialmente gerida contra o imperialismo. Eu estou sendo muito mais estratégico. Olha, o Lula não tem que carregar nas costas o peso de ter que proteger a Venezuela dos Estados Unidos, se nem a Rússia está fazendo isso, se nem a China está fazendo isso. Então, se nem as potências estão fazendo isso, qual que é a lógica da nós carregarmos nas costas? Então eu estou sendo muito mais estratégico. O Vinícius está sendo muito mais humano. Acreditar que um lacaio do imperialismo vai simplesmente chutar a bunda do tio Sam é pura inocência e sofisma pura. Isso eu não acredito não, tá? Eu estou torcendo. Lógico que isso já aconteceu, tá, Vinícius? Aconteceu muitas vezes. Aqui o governo militar brasileiro, ele recebeu dinheiro para dar o golpe no Brasil do tio Sam. Depois ele chutou a bunda do tio Sam e falou, não, agora a gente vai industrializar. Nós tivemos também, para quem não sabe, o Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos. Chegou ao poder, chutou o tio Sam.
O Osama Bin Laden, que não morreu naquela ocasião, ele já estava morto na época das Torres Gêmeas, então não pensem que eu sou bobo que acredito que os Estados Unidos mataram o Osama naquela ocasião. Mas o Osama, que se tornou inimigo dos Estados Unidos, ele foi financiado pelos Estados Unidos, ou seja, era amigo do tio Sam, depois chute na bunda do tio Sam. Eu esqueci se o nome é esse mesmo, o Erdogan da Turquia, também era amigão do tio Sam, chegou via tio Sam e depois conflitos com o tio Sam. E assim muitos governos que entram como lacaios, que não fazem como o Bolsonaro, né? Entrou como lacaio com dinheiro do tio Sam, mas assim que chegou ao poder, reestabeleceu toda a ordem e falou, não, agora eu vou governar para esse povo aqui, pronto. Mas não é claro que não é a maioria, né? Isso é uma exceção, bem da exceção mesmo, mas sonhar é possível. Aí, trazendo aqui a outra colocação do Vinícius, Rússia e China não são países imperialistas e nem tem como isso ser feito de forma simplista. Estivemos à beira de uma guerra nuclear por uma simples visita de um submarino russo em Cuba. Eu acho que nesse ponto agora, Vinícius, a opinião que eu tenho e a reclamação que eu faço em relação a Cuba e Venezuela não é de ordem militar, é de ordem humanitária. Nesse momento, se a gente tivesse... Vamos imaginar o seguinte, Cuba, que é um país que a gente sabe muito mais coisas, Cuba não tem acesso à internet, para você ter ideia. O povão não tem. O que eles fazem? Eles têm um acesso à internet extremamente limitado, várias coisas são proibidas em Cuba, como músicas das gravadoras estadunidenses. Aí os caras desenvolveram uma intranet dentro de Cuba, e ela funciona da seguinte maneira... A pequena conexão com a internet que tem serve para trazer o material de fora para Cuba. Depois que o material está nos servidores cubanos, o pessoal acessa essa internet interna. A pergunta que eu faço nesse momento é, com tanta tecnologia, tanta capacidade industrial, por que a China não chega em Cuba e faz um super desenvolvimento humanitário? Não precisa levar uma bomba, não precisa levar uma metralhadora, só equipamentos modernos de medicina, equipamentos modernos de telecomunicações. A China teria condições, sem alterar em nada, absolutamente nada sua riqueza, ela teria condições de dar um computador novo para cada pessoa na ilha de Cuba, uma geladeira nova, enfim. Por que não faz isso? Nós estamos falando de uma ilha que está sendo embargada pelos Estados Unidos, e o pessoal está vivendo numa situação humanitária assim, deplorável. E a gente não tem ajuda humanitária da Rússia, não tem ajuda humanitária da China, não tem ajuda humanitária de lugar nenhum. Porque todo mundo, no final das contas, teme os Estados Unidos. Não é melhor deixar Cuba sofrendo do que mexer com o embargo dos Estados Unidos, né? Que depois a gente não pode fazer negócio com eles. Então é isso que eu estou dizendo. Não tem humanidade da forma que a gente sonha. E qual que é a lógica de, num mundo em que o Lula... Um mundo em que potências nucleares são incapazes de resolver os problemas humanitários dos países embargados. Uma potência nuclear é incapaz de acabar com o problema humanitário em Cuba. Como que a gente vai exigir que o Lula faça isso? O meu ponto é esse. Eu acho que o Lula está certo, eu acho que o Brasil tem que pular fora disso. E, lógico, a Venezuela deve continuar lutando contra o imperialismo, o povo é muito mais educado, mas... eu acho que não é peso mais para o Brasil, gente. Principalmente depois dessas declarações aí do Nicolás Maduro. O peso para o Brasil é, indiferente de qual for o vitorioso, continuar os negócios com o país e, eventualmente, até convidar, mesmo que seja o outro, convidar, vamos fazer parte de um bloco sul-americano, Estados Unidos só vai te explorar, não mexe com isso não. Tudo isso faz sentido. Agora, continuar defendendo o Nicolás Maduro, depois dessa palhaçada toda, eu acho que não. Mago Supremo, a luta anti-imperialista se dá numa perspectiva absurdamente egoísta, infelizmente. Rússia e China, enfim, tão pouco se lixando para o caos de Cuba, Venezuela, Albânia, Vietnã e companhia, cada um por si. Então, na hora de criticar, na hora de olhar e fazer críticas, todo mundo faz. Na hora de falar que é preciso fazer alguma coisa, todo mundo faz. Mas aquele bilionário que está ali teria condições de falar, olha, acaba com... O dinheiro que seria suficiente para colocar todo cidadão cubano vivendo, né, num conforto absurdo, não faria diferença nenhuma para uma China. Mas a China não faz nada, porque a China nem precisava mandar dinheiro, era só a China mandar produto. No lugar de parar um navio nuclear, um submarino nuclear, para lá do lado de Cuba um navio russo, né, um cargueiro russo com tecnologia hospitalar, com tecnologia em geral. Pronto,
né? Acabava com o embargo. Mas aí o que vai acontecer? Os produtos chineses serão embargados nos Estados Unidos, né? China vai ter que pagar o preço. Mas por que Cuba e Venezuela têm embargos? O Lula é capaz de acabar com a guerra da Rússia e Ucrânia tomando uma cervejinha numa mesa de bar? Bom, Fábio Barreto, não sei. Numa mesa de bar, o que normalmente se resolve são casos de amor. Você lembra da música? Garçom, aqui nessa mesa de bar. A Lana falou que não tá entrando Pix, gente. Ajuda aí. 31997692494. Conversa com imbecil é assim, gente. Conversa com bobo, a gente resolve com bobeira. Não dá pra levar a sério, a gente não leva a sério. Então, na festa de Barretos, numa mesa de bar, o Barreto vai conversar com a China e a Ucrânia e a Rússia e vai falar assim, gente, para resolver o problema é só vocês se tornarem submissos aos Estados Unidos. Eu sou de extrema esquerda, sempre votei em Lula, mas Lula tá muito light com os Estados Unidos. Mas o Lula não precisa brigar com os Estados Unidos não, gente. O Lula tem que defender o Brasil dos Estados Unidos. Não é parte do serviço do Lula brigar com os Estados Unidos. Vinícius Akmacila. Léo, você acha que um navio com mercadorias sai de um canto do país e vão para o outro sem... como se fosse um Uber? Não, Vinícius, mas tem um porto lá construído, inclusive construído por empresas brasileiras. Tem um porto em Cuba que poderia receber um cargueiro de doações. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. As doações que foram realizadas de fora do Brasil para o Rio Grande do Sul, não vou falar das doações de dentro do Brasil, não. As doações que foram realizadas de fora do Brasil para o Rio Grande do Sul, em Cuba, faria uma diferença, assim, extraordinária. Mas Cuba é do mal, Cuba é comunista, não pode ajudar Cuba. Então, claro que eu não estou dizendo para você que seria como, eventualmente, pegar um Uber e sair da sua esquina e ir para a igreja, não é isso. Mas pensar que a China não teria condições de fazer isso também é menosprezar a China. Fala que tem petróleo lá em Cuba para você ver que rapidinho a gente vai ter um desespero danado de um monte de gente querendo fazer as pazes com Cuba. Fala que tem urânio. Olha, encontraram aqui a maior reserva de urânio do mundo em Cuba. Automaticamente o povo cubano vai começar a comer bem, viver bem, vai acabar o embargo, negócios aqui, negócios ali. Aí China, Rússia, Inglaterra, França, Itália, todos esses países vão ficar amigos de Cuba. É só encontrar uma reserva de urânio. Se encontrar petróleo ali, o bicho vai pegar. Uns países querendo destruir, tomar Cuba, outros querendo ser amigos de Cuba, tudo isso vai acontecer. Então, o que nós precisamos pensar nesse momento é que a grande hipocrisia que existe em relação a Cuba, ela é geral. Em relação à Venezuela, é geral. Lula é mal assessorado, mal informado. Edna Costa. Cláudia Salles, Estopa, fale sobre o Brasil na rota da seda. Muitos avanços das negociações do Brasil, e agora essa rota da seda é mais uma delas. Não estou falando de porto, estou falando de leis marciais que existem. Se você não sai com a muamba e vai para outro canto do mundo sem dar satisfação para ninguém, cara. Sim, mas são dois países soberanos, Vinícius. O que eu estou dizendo é o seguinte, são dois países soberanos. A soberania de Cuba dá para Cuba o direito de receber esses produtos. A soberania da China dá para a China o direito de exportar esses produtos. Os mares são internacionais. Não tem como falar que, olha, Cuba está proibida de receber as mercadorias por causa de leis internacionais. Não tem leis internacionais nesse sentido. Tem um embargo dos Estados Unidos, que não é um embargo apoiado pela ONU. Então eu não vejo nenhum impedimento e digo mais. Por que a China não respeita leis em relação ao Japão quando está na disputa de pesca? A China não respeita leis. Só respeita as que são interessantes, né? Olha, respeitar essa é muito bom. Deixa eu trazer para vocês petiscos aqui do Brasil agora, agradecendo todas as participações, mas deixa eu trazer alguns petiscos a respeito do Brasil. Olha que coisa miraculosa, milagrosa e fantástica. Justiça do Rio Grande do Sul condena o empresário Luciano Hang, condenado por crime. Ou seja, o Luciano Hang, condenado por crime, ele já fica um pouquinho mais na porta da cadeia quando ele for processado por outros crimes. Porque à medida que o cara vai queimando as possibilidades de
conversão da pena, suspensão da pena, porque são todas as possibilidades que o criminoso tem quando ele está ali na fase inicial do crime, né? Ele pode suspender, ele pode substituir, e no caso do Luciano Hang, pelo que eu entendi aí, o Luciano Hang vai converter a pena de prisão em uma pena de prestação de serviços à comunidade. O superdono da van não vai se importar em prestar serviço para a comunidade, porque é um ato político. Imagina ele prestando serviço, aqui em Ponte Nova sempre é no asilo, né? Imagina ele limpando o asilo da cidade e durante o tempo que ele está limpando o asilo da cidade, ele está filmando, fazendo todo aquele auê, falando faço mesmo, que é por minha cidade, que é pelo meu povo e tal. Mas, à medida em que ele vai se estrepando e cometendo mais crimes, vai chegar o ponto em que não vai dar para substituir mais, não vai dar para converter mais, e aí o menino é obrigado a começar a dormir na cadeia. Consegue a tornozeleira para ficar em casa porque é rico. Mas quando chegarem os processos do 8 de janeiro, ele vai passear na papuda, porque os processos do 8 de janeiro são penas grandes. É a organização criminosa, mais as destruições, o pessoal está tomando 17 anos e indo para papuda. Se o pessoal está tomando 17 anos e indo para papuda, por que o Luciano Hang pode ser condenado a uma pena menor que 17 anos? É coisa básica, não pode. Então, nós estamos vivendo uma situação muito interessante na qual os bolsonaristas mais loucos, nós teremos aí, né, essa loucura total de bolsonaristas ricos presos pra gente comemorar. Nós estamos precisando comemorar prisão de bolsonarista. E essa condenação do Luciano Hang, depois da condenação do lacrador que xingou o Cristiano Zanin, todos os dois condenados da mesma forma, prisão aí, né, pena menor que 2 anos, camarada converte, tudo bem, mas aos poucos os lacradores vão aprendendo que lacrar é crime. E temos muito incentivo agora para processar todo tipo de lacrador. E deixa eu trazer aqui mais um posicionamento do Vinícius. E eu vou te falar o que eu acho, tá, Vinícius? Ó, você acha que um submarino russo foi até Cuba às vistas de todos? Usaram tecnologia de guerra para isso. Um navio com mantimentos e equipamentos não chegaria nem no Atlântico, seria abatido. Vinícius, eu te falo uma coisa. Nós estamos falando de um submarino, nós estamos falando de um navio chinês. Você já parou para pensar a desgraça mundial que aconteceria se nós tivéssemos qualquer país abatendo um navio chinês? Cara, você não está entendendo. China tem condições de acabar com o mundo 8 vezes. Ninguém vai abater um navio chinês. Principalmente um navio levando mantimentos. Uma coisa é um navio militar. Um navio levando mantimentos, que é um navio que pode ser um navio privado, inclusive, levando mantimentos. Não é assim, não. Se fosse um navio do Brasil, tudo bem. O Brasil não tem bomba nuclear. Nenhuma potência do mundo teria coragem de interceptar um navio levando produtos para Cuba. A retaliação seria, a partir de agora nós não vamos aceitar os produtos chineses, a partir de agora o capital dos Estados Unidos não vai mais para a China. Essa é a retaliação que a China tinha que ter coragem de enfrentar. Agora, retaliação, perigo militar não tem. Perigo militar não tem, até porque o navio que está indo em direção a Cuba pode estar indo para qualquer lugar. Chega na rota final, é um navio de transporte de mercadorias, não é um navio armado, mal proteção contra piratas. Esse navio de transporte de mercadorias cheio de containers, que não é um navio militar, ninguém vai saber para onde vai. Ele pode chegar, parou em Cuba, descarregou em Cuba um monte de produtos que são necessários em Cuba, acabou. Aí vai ter tudo enquanto é crise diplomática com a China, mas é a segunda economia do mundo, a primeira economia real do mundo. Então eu não acredito nessa possibilidade, não. E eu acredito que realmente os Estados Unidos não fariam nada de ordem militar, de ordem chantagística do tipo, agora não pode entrar produto chinês, agora nós vamos taxar produtos chineses. Claro, estão esperando a primeira oportunidade para fazer pirraça contra a China. Se a China tiver coragem de fazer qualquer coisa nesse sentido, vai ter pirraça, vai ter sim. Mas mandar bomba no navio chinês, cara, isso é, assim, isso é uma coisa que está fora de cogitação. Inclusive, a China detém hoje
uma quantidade gigantesca de capital dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o maior credor dos Estados Unidos é a China. Não dá para partir para uma guerra assim, não. Eu acho. Você não viu o que aconteceu recentemente. Traz isso que aconteceu recentemente, porque uma coisa é ter um navio, a lei internacional para navios privados carregando produtos é uma completamente diferente da lei internacional para aeronaves e navios militares. Uma coisa o cara põe um monte de arma ali e vai em direção em direção a um outro país, por exemplo, ali perto dos Estados Unidos. Outra coisa cargueiro de mercadoria que já chega nos Estados Unidos de minuto em minuto da China, tem um que está vindo e esse vira em direção a Cuba, vai acontecer alguma coisa? Claro que não. Aí é que está. Eu estou dizendo que ajudar Cuba por livre e espontânea vontade traria uma tensão muito a ponto de iniciarmos um conflito nuclear. Eu acho que não. Cuba não teria esse potencial de iniciar um conflito nuclear. Colocar mísseis nucleares em Cuba, tudo bem. Vamos pensar que a Rússia chega lá em Cuba e enche de mísseis nucleares. Aí é uma brigazinha pesada, né? Mas agora, chegar em Cuba com mantimentos, equipamentos eletrônicos para medicina, equipamentos para uso residencial, né? Uma tecnologia aí de internet via satélite, enquanto não viabiliza uma fibra ótica poderosa para interligar Cuba à internet, eu acho que isso aí é complicado. Nassif critica a negociata de privatização. Deixa eu trazer para vocês aqui mais pontos bombásticos. E eu disse, né, esse assunto começou porque eu apoiei a desistência do TSE em enviar observadores para a eleição presidencial na Venezuela. Já que o nosso sistema eleitoral não é confiável para o Maduro não merece receber observadores do Brasil, do TSE, para falar que as eleições foram confiáveis na Venezuela. Se o nosso sistema eleitoral não é confiável, o que o nosso Tribunal Superior Eleitoral vai fazer na Venezuela? Se não é confiável, não tem porquê a gente estar lá endossando, né? Cláudia, a China já é autossuficiente na fabricação de chips para carros. A China é autossuficiente na fabricação de todo tipo de tecnologia. A China pode não ser autossuficiente em alguns minerais, a China pode não ser autossuficiente na produção de toda a alimentação que ela consome, mas no que diz respeito aí a produção de tecnologia, a produção industrial, ela é autossuficiente em tudo já. Você acha que esse elefante gigante vai cair de boa? Na história do mundo, só um país teve coragem de usar bombas nucleares. Qual foi? Eu acho que os Estados Unidos... E aí, até Vinícius, eu vou até te dar um canal interessantíssimo para... Um canal interessantíssimo aí para você direcionar o estudo, que é o John Mearsheimer, que ele é um dos mais respeitados teóricos das relações internacionais. E ele fala uma coisa que é muito intrigante: quer acabar com o problema de guerra ao redor do mundo, distribui bomba nuclear para todo mundo, porque aí ninguém vai ter coragem de mexer com ninguém. E eu sou dessa linha de pensamento. Eu acho que não há possibilidade dos Estados Unidos entrarem em guerra com outro país que é nuclear. A prova disso é que ninguém entrou em guerra com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem 5 bombas nucleares ali, mesmo assim ninguém entra em guerra com a Coreia do Norte. Já imaginou com a China? Não entra não, praticamente impossível. Vamos lá. Moraes autoriza a Polícia Federal a investigar a bolsonarista Carla Zambelli por suspeita de envolvimento em trama golpista. Gente, a trama golpista chegou na Carla Zambelli e o caso das joias chegou na Michelle Bolsonaro. Agora, nós chegamos no ponto fantástico pra gente realmente comemorar. Porque a Zambelli, por ser deputada, a Zambelli parecia que ela não ia ser investigada nunca. A gente olhava e pensava, essa Carla Zambelli nunca vai ser investigada, essa Carla Zambelli nunca vai ser presa, mesmo depois de toda a porcaria que ela fez. Agora, essa Carla Zambelli teve a autorização do Alexandre de Moraes para ser investigada, é uma coisa complicada em relação a deputados e senadores. O Moraes bateu de frente e tá aí. Agora, a Carla Zambelli vai ser incluída no processo da trama golpista e é exatamente por isso que queriam anistia, tá, gente? Ninguém queria anistia para salvar aquele gado imbecil que foi preso no dia 8 de janeiro. Ninguém queria anistia, ninguém quer anistia para salvar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tá tão encralacrado com os outros processos que nenhuma anistia vai devolver para o Bolsonaro nem a possibilidade de liberdade e nem a possibilidade de ser candidato. A anistia era para isso aí, ó. Agora, deputados e senadores envolvidos na trama golpista, que Deus traga Magno Malta como próximo, eles vão ser investigados, indiciados e processados. Mago Supremo, deixa eu agradecer o Mago Supremo.
Depois que eu descobri que Maduro abriu as porteiras para a Igreja Universal do Reino de Deus e Edir Macedo na Venezuela, ele... Então tá muito estranho essas últimas atitudes do Maduro estão extremamente estranhas. Maduro apoiando a visão do Bolsonaro no Brasil, Maduro indo contra o sistema eleitoral brasileiro, Maduro dizendo que, né, nós aqui no Brasil temos urnas que não são auditáveis, e o Maduro levando a Igreja Universal para dentro da Venezuela, e o Maduro insistindo em outro argumento bolsonarista, que o governo é cívico-militar. Tá estranho, gente. Não dá para continuar carregando Maduro nas costas. O cara tá fazendo dentro da Venezuela o modelo de controle que é utilizado pelo bolsonarismo. O cara tá utilizando o mesmo modelo de controle que o Bolsonaro queria colocar no Brasil, igreja e militares. Tá difícil. Lula tem que pular fora disso, não tem que continuar. O Bolsonaro e o Maduro estão muito mais próximos, tirando a questão do imperialismo americano. A ideologia do Bolsonaro, a ideologia do Maduro atualmente está tão próxima da ideologia do Bolsonaro que tá difícil. A única coisa que a gente olha ali e fala, existe uma compatibilidade com o progressismo. Não ser escravo dos Estados Unidos. A única coisa nesse momento que gera uma conexão entre o progressismo e o Maduro Maduro luta para não entregar o petróleo, não entregar o povo venezuelano como escravo dos Estados Unidos. Nesse ponto nós temos uma concordância entre o Maduro e o progressismo. Agora no resto está muito compatível com o discurso do Bolsonaro, né? Governo cívico-militar, né? Tudo cívico-militar. Igreja Universal, entrando lá para controlar a política. Tá muito estranho, tá tudo muito estranho. Então eu tô morrendo de medo. Eu acho que é hora da gente parar realmente de fazer qualquer tipo aí de defesa extrema do Maduro, porque o Lula não tem que defender o Maduro, nós não temos que defender o Maduro. Gilberto Luciano dos Santos, Carla Zambelli tira o foco do Maduro, que desmoralizou Alexandre de Moraes e Lula, mandou Lula tomar chá de camomila, tá? Vão se misturarem com Maduro? Eu sou Gilberto Luciano dos Santos. Gilberto, a única coisa que faltou aí no seu negócio para ficar mais complicado ainda é você colocar eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar, que eu não entendi nada, desculpa. Mas parece que a ideia é dizer que o caso da Carla Zambelli seria para tirar o foco do Maduro. Mas são públicos diferentes, tá? Apesar de serem públicos que gostam de política, nós temos uma parte do público que é mais focada na situação das relações internacionais e ela vai observar bastante essa questão do Maduro. E eu imagino que essa parte já está com... Realmente, eu sou um dos que sou muito focado nos temas internacionais e estou de saco cheio com essa loucura do Maduro. Acho que o Maduro já ultrapassou todos os limites. Agora, dentro do Brasil, as pessoas que estão muito focadas na questão brasileira, pessoas que estão com nojo dessa Carla Zambelli estar na Câmara dos Deputados, depois de tanta coisa errada, certamente está comemorando isso nesse momento. Porque muitas pessoas já diziam que a Carla Zambelli ficaria de boa. Mas peraí, ela fez isso, isso e isso e está de boa. Não, ela estava aprontando exatamente para tentar enfraquecer as instituições, para tentar sobreviver, porque ela sabe que ela vai responder pelos crimes que ela cometeu. Olha, ninguém sabe mais dos crimes que a Carla Zambelli cometeu do que ela mesma. E aí entra um desespero natural da Carla Zambelli. Eles perderam o gabinete do ódio, controle sobre o gabinete do ódio, eles perderam controle sobre a BIM paralela, e agora o STF não está acovardado e está sapecando sem dó. Então o mais desesperador nesse momento para Carla Zambelli é saber que ela cometeu crimes, que a Polícia Federal vai investigar e que ela vai responder por esses crimes. Então a Carla Zambelli sabe que ela não vai ter apoio na Câmara dos Deputados, que ela participou de um governo, de um esquema que estava espionando deputados e senadores. Ela sabe que no STF ela nunca vai ter uma absolvição, porque ela estava no esquema que espionou, dentre outros, 4 ministros do STF. Além dos 4 ministros espionados, a gente tem hoje 2 votos contra a Carla Zambelli que são garantidos, que é do Zanin e do Flávio Dino. Então a possibilidade da Carla Zambelli não ser presa, ela é mínima. Então é normal que a Carla Zambelli esteja desesperada nesse momento. E no meio dessa brincadeira, nova rodada de investigações, deixa eu trazer aqui, que está na Fórum,
Nova rodada de investigações chega na Michele Bolsonaro. Eu acho que é na Fórum mesmo que está em destaque, mas é tanta notícia que vai bombando que a coisa já foi lá para baixo. Ou é no DCM? Deixa eu ver se está aqui no DCM. Enquanto eu procuro, deixa eu colocar os comentários e deixar os comentários rodarem. Peço para você mandar aquele boa noite, que é muito importante para a gente aumentar o alcance. Mandar o Pix, que é muito importante para a gente continuar no ar. E também, por favor, ajudem deixando o like. O like é muito importante. Olha, João Bosco Nascimento. Léo, aposta no jogo do Tigrinho e acredita em programador fraudador de software. Bom, eu não sei quem que é esse cara que aposta no jogo do Tigrinho e acredita em programador fraudador de software. Que existe programador fraudador de softwares, existe. E que existe gente que ganha no jogo do Tigrinho, existe. Mas que eu garanto para vocês que a maioria perde, isso eu garanto. Porque jogo é assim. Aqueles mais úteis para o sistema vão ganhar para falar que estão ganhando. Agora, aqueles que não são úteis para o sistema, eles vão só perder. E assim o Tigrinho vai ficando cada vez mais rico. Vamos lá, Lula promete tirar... Deixa eu ler aqui a capa do DCM, enquanto isso eu acho a notícia que eu prometi para vocês, que já traz a Carla Zambelli, que não está muito bem. Daqui o DCM, deixa eu pôr um pouquinho menor aqui para ver se melhora um pouco. Lula promete tirar o Brasil do mapa da fome. Deixa eu pôr na capa aqui. Lula promete tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Aqui tem: o esporte nacional é atacar Kamala, por Moisés Mendes. Eu não sei se é esporte nacional nos Estados Unidos ou esporte nacional no Brasil. TSE desiste de enviar técnicos para as eleições na Venezuela após fala de Maduro. Eu só posso comemorar isso porque falou bobagem, tem que pagar por isso. PGR se posiciona contra acesso de Bolsonaro à delação de Mauro Cid. Tá ruim para o Bolsonaro. Trump aciona a justiça para tentar impedir Kamala de substituir Biden nas eleições. Lula promete tirar o Brasil do mapa da fome até 2026, compromisso do meu governo. Vídeo: democrata protesta contra Netanyahu durante discurso criminoso de guerra. Foi o que ela disse. Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia da Michele Bolsonaro. Tá aqui, gente, ó. Michele Bolsonaro participou ativamente do roubo de joias. Mostram os diálogos. Essa é a notícia que eu tenho o prazer de dar. Porque a Michele Bolsonaro era vista pelos eleitores do Bolsonaro como uma anjinha. Aquela anjinha do maquiador que estaria ali somente ajudando o mundo a ficar mais colorido com sua extrema beleza. Assim diziam os eleitores do Bolsonaro. Ela seria a princesinha e a bruxa seria a mulher do Macron. Ela seria a donzela e o oposto de donzela seria a Janja. Isso é a cabeça dos bolsonaristas. Inclusive os bolsonaristas, eles possuem um dossiê a respeito da suposta vida pregressa da Janja. E a Michele não. A Michele é uma mulher de Deus para os bolsonaristas. E agora, antes de falar dessa mulher de Deus, deixa eu agradecer aqui a Jeane Nascimento, que se tornou membro do canal. Gente, se tornar membro do canal ajuda muito o trabalho. Então, torne-se membro aqui do canal, ajuda o trabalho a crescer e vamos nessa. Mas deixar o like agora, nesse momento, e deixar um boa noite, isso faz o algoritmo falar que a live é boa. Vou cortar e voltar aqui para dar uma melhorada no som. Cortei, voltei e vamos lá. Então tá aqui. E Frederico Gomes dizendo aqui: Kamala, o terror do Trump. Maria Helena: teve um homem que pegou 200 mil do agiota para jogar no Tigrinho e perdeu tudo, até a vida. O Tigrinho tá matando de uma forma não convencional. Gente, eu vou abrir um espaço aqui até para falar para a Lana trazer a Luísa um pouquinho. E vou dizer para vocês como que eu nunca fui de jogar, porque meu pai nunca foi de jogar. Quando eu vou aos supermercados, normalmente tem aquele joguinho que você coloca uma moeda e fica brincando de pegar o ursinho. Aí eu falo com a Luísa: Luísa, não, você não vai brincar disso. Por quê, papai? Porque é um jogo. No jogo você pode ganhar, você pode perder e você pode cismar de perder para o resto da vida. Tudo bem. No dia que você quiser, a gente passa na loja de brinquedos, eu vou comprar um ursinho daquele ali para você. Mas o jogo não, nem que seja só uma moedinha de R$1, porque os jogos são criados exatamente para viciar as pessoas e tomar tudo que as pessoas têm.
Então eu digo para vocês que a melhor forma de lidar com os jogos de azar, não são os jogos entre família, não são as brincadeiras, mas os jogos de azar, que são aqueles jogos que envolvem derrotas ligadas a perder alguma coisa ou perder dinheiro. Quem se lembra do primeiro grande meme da internet, que foi o truco valendo toba, esses jogos não são interessantes, né? Claro, você vai escutar a história de pessoas que ganharam muito, mas eu digo para você que existe o risco de você perder. Então a dica que eu daria para você é: não entra nessa vibe de jogo, tenta fugir disso, que é a melhor coisa que você faz. E agora vem a Luísa aqui para contar para nós a história, a Luísa que tá comigo até hoje, porque eu tive que levar o carro para arrumar o freio. A primeira coisa que eu quero que você conta, Luísa, é como que você vai chegar na casa da mamãe com esse cabelo desse jeito aqui? O que você fez no cabelo? Como é que você vai chegar na casa da mamãe com cabelo desse jeito? Muito obrigado, Maria Laura Pinto Moreno, que se tornou membro aqui do canal. Conta pra esse povo. O que você arrumou, Luísa, com esse cabelo? Né? Muita bagunça. E aí, Luísa, essa aqui é a Michele Bolsonaro. Ela tem cara de boazinha, mas ela é do mal. Só que a maldade da Michele Bolsonaro vai acabar, porque as investigações da Polícia Federal conduzidas pelo Xandão chegaram a Michele Bolsonaro e descobriram que a Michele Bolsonaro tá enrascada no caso do roubo de joias, Luísa. Você tem joias, Luísa? Não. Não. Você sabia que as joias que a Michele Bolsonaro roubou dá pra comprar um avião? As joias que a Michele Bolsonaro roubou dá pra comprar um prédio? Pois é muita joia. Então, política para crianças, gente. Essa mulher aqui, então, Luísa, o que você vai aprender com a live Léo Stoppa for Kids de hoje? Gente, dá muito like nesse vídeo. Isso. Então, crianças que estão escutando, daqui a pouco o YouTube derruba a publicação. Toda vez, Luísa, que você vê o papai ou a mamãe querendo votar numa mulher porque ela fala que é cidadã de bem e faz de conta que ela é boazinha, fala com o papai, fala com a mamãe dos seus amigos para procurarem saber se essa pessoa realmente é boazinha ou se ela só fala que é boazinha. Porque essa aqui, a Michele Bolsonaro, ela vai para a igreja, ela fala que é boazinha, fala que luta contra o comunismo, mas ela roubou joias. E olha, deixa eu ler para você a história da Michele, que agora vai ser investigada e provavelmente indiciada. Eu posso imitar os emojis? Pode! Enquanto muito obrigado aqui, Ana Lúcia Guerreiro. Tem a Lana pediu para eu responder a Ana Lúcia Guerreiro. Tá, aqui a Lana não pode cuidar. Ana Lúcia Guerreiro. O que a Ana Lúcia Guerreiro disse? Ela é membro, então tem que aparecer o verdinho aqui. Olha, não sei onde tá. A Lana tem que vir cá encontrar aqui. Ana Lúcia, não acha adequado. Deixa eu ver aqui. Ana Lúcia Guerreiro, Luísa Linda. Não sei o que Ana Lúcia Guerreiro... Ana Lúcia Guerreiro falou que a Lana não pode cuidar. Fala isso pra Luísa. Luísa, tem hora que eu fico com ciúme da Lana, tá? Tô contando pra vocês aqui. Que a Luísa simplesmente vira... Vai pra lá, papai, eu quero brincar com a Lana. É assim. Eu quero brincar com a Lana. Aí puxa a Lana pra casinha, que elas fizeram uma casinha, vai brincar. E eu fico olhando. Luísa, aí eu abraço no papai. Vai pra lá, papai. Agora eu quero brincar com a Lana. Deixa eu ler aqui pra vocês, então. Pra você, Luísa, ficar sabendo sobre essa Michele Bolsonaro, que ela era vista como a princesinha da direita. Eles falavam que a Michele era do bem, a Janja era do mal... E a Michele é do bem, e a esposa do Macron é do mal, porque a Michele seria bonitinha. Mas olha aqui, relatório da Polícia Federal sobre sumiço, tráfico ilegal e venda clandestina de joias doadas por governos estrangeiros ao então presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro traz uma revelação que pode colocar um ponto final na breve carreira política da esposa de Bolsonaro. O coronel Marcelo Câmara, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos principais operadores, juntamente com Mauro Cid, e sob as ordens diretas de Bolsonaro, revela em mensagem que havia ao menos um conjunto de joias que teria sumido com a dona Michele. Então essa Michele, que é uma pessoa muito do bem, muito boazinha, vai ser indiciada
processada e condenada na organização criminosa que vendia joias. É muito importante dizer que é a organização criminosa, que só o crime de organização criminosa já joga a Michele Bolsonaro na papuda. Ficar inelegível, como disse a Kátia aqui, é só um detalhe. O caso das joias envolve tantos crimes que tem o potencial de jogar a Michele Bolsonaro na colmeia, né? Que a papuda é a dos homens. Deixa eu colocar aqui os comentários. Estão encontrando tudo, tá, gente? Não vai ter jeito de escaparem dos crimes, não. Fala, Luísa. Eu levantei a mão, é porque a Michele tem que ser jogada no fogo e presa. O Carlos Rocha tá falando aqui para eu tomar cuidado com o processo. O Carlito Neto. Esse colocar em tese, Carlos Rocha, é muito importante no jornalismo. Eu acabo não fazendo isso porque... Caso eu seja processado, veja bem, nesses casos que são bem óbvios, o processo é bem... O que acontece, né? O processo, quando é calúnia, existe a exceção da verdade. E como os relatórios da Polícia Federal já apontam para a possibilidade, ela só poderia realmente me processar se ela fosse inocentada, o que não vai acontecer. E Leonardo, o Diogo Gessa tá perguntando, você continua tocando piano, Luísa? Sei. Fala com eles que você viu o Karate Kid ontem e vai ser disciplinada igual o menino do Karate Kid. Porque você viu para aprender que a disciplina é importante. Karate Kid ontem. E você vai começar a ser uma menina disciplinada agora? Vai fazer tudo e aprender a fazer tudo sem preguiça? Então tá bom. Papai, você viu que no vídeo aqui tá parecendo que minha roupa... Ela é invisível? Sabe por quê, né? Porque ela tem um amarelo, e o amarelo tá no meio do verde, lá atrás, que a gente faz o chroma aqui. Quer ir lá trocar? Pode ir lá trocar de roupa? Não. Você gostou da roupa invisível? Eu chamei Silas de patrão miliciano. Normalmente, os processos que eu trago aqui sem esse ponto, né, de em tese seria isso, são os processos que, se eu for processado, gente, eu não me importo, que são processos que vão trazer aí, né, resultados óbvios. A coisa tá tão óbvia que eu não tenho medo de fazer as críticas, né? Então, se a Michele Bolsonaro eventualmente eu queria dizer para vocês uma coisa, gente da direita não processa a gente assim, não. Gente da direita é muito mais aberta à liberdade de expressão, por incrível que pareça, do que da esquerda. Muito obrigado, Marli. Queria agradecer Marli que mandou pix. Desde que eu iniciei meu trabalho na internet, olha, isso tem 8 anos, eu fui processado pelo Bolsonaro e pela Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi me processou após a primeira crítica. O Bolsonaro me processou após 100 críticas e mesmo assim o processo não foi adiante, que o Ministério Público não viu o crime. Então, de uma forma muito simples, é mais provável a gente ser processado por uma pessoa da esquerda no momento que a gente discordar dela pela primeira vez, que foi o caso da Márcia Tiburi em relação à alienação parental. Assim que eu discordei dela, ela me processou, do que ser processado por uma Michele Bolsonaro. Porque uma Michele Bolsonaro, ela está aberta ao debate, uma Márcia Tiburi não, porque a Márcia Tiburi acha autoridade e ela acha realmente que não pode, né, ser contestada em nada e não pode ter nenhum movimento no sentido de discordar do que ela está falando. E na colmeia, porque ela é uma abelha de mão grande. É uma abelha de mão grande. Boa. E deixa eu trazer para vocês aqui, tá, uma leitura das últimas notícias que estão na capa do 247 para a gente ver como as coisas estão mudando na política. Judeus apontam o dia da vergonha para os Estados Unidos com o discurso de Netanyahu no parlamento. Lembrando que nós temos uma realidade na qual os judeus não estão mais aceitando a ideia de que o extermínio do povo palestino tenha qualquer relação com a religião, tá, gente? Os judeus foram extremamente inteligentes nesse sentido. Eles pularam fora da possibilidade de associar a religião judaica aos extermínios cometidos pelo governo de Israel. E isso eu dizia lá no início, se os judeus fizerem movimentos em massa para mostrar que o extermínio do povo de Israel não tem nada a ver com a religião judaica, vão acabar os atentados contra os povos judeus. Os judeus ao redor do mundo, eles pagam um preço muito alto
pelo que o governo de Israel faz. Então, por causa dos sionistas, os judeus ao redor do mundo são obrigados a gastar muito com proteção, são discriminados, as escolas voltadas aos judeus, elas precisam de proteção absurda, proteção especial, tudo isso custa caro. Os caras acabam ficando socialmente isolados porque tem medo. Os judeus têm medo ao redor de todo mundo. Então, vale a pena continuar tendo esse medo por causa do governo de Israel? E agora, todas essas manifestações, e eu queria dizer que o Breno Altman no Brasil, ele foi certeiro, porque ele puxou ao redor do mundo inteiro judeus influentes contra o governo de Israel. Isso foi muito importante. O Breno Altman, ele teve um papel decisivo nesse novo posicionamento do povo judeu que não é a favor do extermínio do povo palestino. Netanyahu os sionistas são. O povo de judeu que está dentro de Israel extremamente colonizado, não todos, mas muitos que estão ali gadificados pelo discurso de Israel são, mas tem muitos que não são mais. Então, aos poucos, vão diminuindo aí os movimentos contra os judeus pela ideia de que judeus são contra muçulmanos, judeus são contra palestinos e assim por diante. Aos poucos, esse argumento vai morrer. E com a morte desse argumento vai morrer também o poder dos sionistas mobilizarem pessoas, exércitos e toda essa capacidade de destruição que agora estão tentando apontar contra o Irã. Né? A vontade agora é o Irã. Breno Altman também está tendo uma análise do mesmo sentido que eu na questão sobre a Venezuela, e olha que eu discordo de muita coisa que ele diz. Eu concordo com muita coisa a respeito do... Eu concordo com muita coisa a respeito... Olha que interessante, Zé do Tachão está dizendo aqui, né? Zé do Tachão, com certeza um fanático bolsonarista, e eu gosto muito dessas manifestações, porque elas... Ó, Luiz, acabou minha pilha. Eu gosto muito dessas manifestações. Eu não vou conseguir colocar mais o Zé do Tachão, porque acabou minha pilha. É isso? Mouse, você vai me deixar na mão? Vai. Ô, mouse sanguinário. Esse mouse do mal. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar outro mouse e pôr ele funcionando. Vamos ver se ele anda. Esse aqui não tá não, hein, Luiz? Esse aqui deve estar em outro computador, será? Mas assim, tem um bobão aqui que se apresenta como Zé do Tachão. Deixa eu ligar o negocinho do mouse aqui que ele vai aparecer. Apareceu. Esse bobão que se apresenta como Zé de Tachão falou que eu não manjo nada de Israel. E aí eu vou falar com o Zé do Tachão o seguinte. Ô, Luiz, você tá perturbando aqui? Eu vou falar com o Zé do Tachão é o seguinte. É você que entende porque o seu pastor te ensinou tudo de Israel, Zé do Tachão. É que pastor da sua igreja lá que falou, né, que sabe tudo sobre a política de guerra de Israel porque ele viu na Bíblia, né? Com todo o respeito à Bíblia, mas realmente... Dirce Freitas, Alana, fala pro Léo tomar juízo, o assunto é pesado pra criança. O assunto é pesado pra você, Luísa? Não. Você sabe do que eu tô falando? Uhum. Do que eu tô falando? Sei lá. Ela não sabe, ela não conhece as palavras-chave que eu tô usando aqui, como por exemplo, extermínio do povo. Ela não conhece isso. Fábio Barreto, pelo que está aparecendo, o Estopa não educa a filhinha dele, mas está doutrinando uma criança. Isso é deprimente. Um pai ter essa... Ô, Luísa, fala o que você falou com o papai no carro que você vai ser quando crescer. Eu não lembro. Ah, você não lembra? Você não falou que ia ser uma heroína feminista? Uhum. Uma heroína do feminismo? Chegou no carro e falou comigo do nada. Papai, você é uma heroína do feminismo. E a Luísa vai trabalhar o feminismo contra o identitarismo. Mas para isso, a Luísa tem que subir agora para lavar esse cabelo, né? Porque não dá para eu te devolver para mamãe desse jeito, porque senão o que ela faz? Amanhã. Briga muito com o papai, né? Eu vou sair da... Vai lá, para lá então. Dá um tchau pro pessoal. Como é que você sai da live pra você falar um tchau pro pessoal? Tchau, gente. Fala, obrigado, pessoal. E minha roupa é amarela, pra vocês saberem. Por isso que tava invisível. Tchau, Luísa. Estou indignado com esses israelenses. Lógico, gente, a situação em Israel ela está se prolongando tanto que ela está... Não, você não é bolsonarista, não, você é bobonarista. Porque um cara que chega falando essas bobagens que você fala, ainda coloca o nome Zé do Tachão, se ele não for bolsonarista, ele é aecista. Mas é que a galera que é do Aécio, essa galera não consegue de jeito nenhum se assumir que é do Aécio, né? Então o que eles fazem? Eles ficam xingando, falam, não, eu não sou nem de um lado nem do outro, é do Aécio.
Deve ser irmão do Zé Trovão. Quem quiser do Tachão é do grupo do Zé Trovão. É isso aí, Zé do Tachão. E a Ana Lúcia Guerreiro falou, Leonardo Estopa, a gente aprende com as crianças. Exatamente, tá, Ana Lúcia Guerreiro. Se tem uma pessoa que já me deu muita aula, eu não sei quem aqui acredita em mediunidade, essas coisas assim, mas a Luísa já falou comigo coisas com 3 anos de idade que eu não consegui acreditar que foi ela que falou. E levei para o lado da mediunidade, que alguém soprou para ela, porque a Luísa, quando eu tentei criar uma história lúdica para a Luísa, para explicar o porquê que acontece uma separação entre os pais e tal, ela foi e falou comigo, papai, a separação é porque vocês quiseram, um não estava dando certo com o outro, etc e tal, e vocês quiseram. Então não adianta tentar falar desse jeito, ela falou assim. Eu parei e pensei, tem alguém soprando isso aí pra Luísa, porque não pode ser uma menina de 3 anos, ela dando aula pra mim sobre aquilo que eu estava tentando explicar pra ela não sentir o impacto. Francisco Lourenço, a Márcia Tiburi não vai gostar de você expor a menina. Francisco, eu não sei se é porque a Luísa ela vai trabalhar o feminismo descolado do identitarismo, ou se seria porque a Márcia Tiburi se tornou aí uma segunda mãe da Luísa. Eu não sei qual que seria o motivo. Raimundinho, tá frio aí? Aqui, Tachando na chuva, Zé do Tachão. I'm Taxing in the Rain. A gente já fez essa música aqui, Zé do Tachão. Você já brilhou com I'm Taxing in the Rain. Foi muito bonita a sua colocação, sua ideia. Depois eu vi que tá baixando aí de tudo enquanto é jeito, tá bombando de tudo enquanto é jeito. Todo tipo aí de meme contra o Haddad. Eu acho que contra os memes o Haddad deveria fazer react, já falei mais cedo, vou falar de novo. Por que eu vou falar de novo? O motivo é muito simples, uma hora chega no Haddad. Contra os memes, o Haddad deve fazer react e aproveitar o react para explicar a reforma tributária, porque tá todo mundo falando do Haddad, fazendo meme contra o Haddad. Se o Haddad aparece e fala, gente, olha que meme legal, aí, que não sei o que vou taxar, vai fazer, vai acontecer, vai falar, tá vendo? Esse bobo aí que tá falando que eu vou taxar ele não vai ser taxado, vai diminuir a taxa, ele vai receber, agora vai ter menos taxa nisso, mas o patrão dele, que deve ter jatinho, vai pagar uma taxa. Estopa, colocando palavras na boca da filha, que triste ver um pai usando a própria filha para mostrar a sua ideologia numa live. Triste isso, é só uma criança, que maldade com a Luísa. Não é isso não, Fábio Barreto, é o contrário. As pessoas que colocaram isso na boca da Luísa, colocaram achando que iam me agredir. Porque no momento que eu comecei a me manifestar contra o identitarismo, algumas pessoas começaram a imaginar que eu seria contra o feminismo. A minha filha é uma mulher, né, uma criança, mas a tendência é ela ser mulher. Minha mãe, a minha mãe só pôde votar por causa dos movimentos feministas. A minha mãe pôde fazer um curso, que ela é formada em magistério, por causa dos movimentos feministas. Hoje, as mulheres estão aí, né, bombando por causa dos movimentos feministas. Seria como se eu, nesse momento, fosse um machista extremamente contra o feminismo. Aí, para tentar me perturbar, falaram com a Luísa para falar comigo que quando ela crescer, ela será uma heroína do feminismo. Mas nenhuma heroína do feminismo é identitária, porque é incompatível. O identitarismo é um modelo criado para destruir o movimento feminista. Então, como eu sei profundamente que uma coisa não tem nada a ver com outra, o que eu fiz foi incentivar a Luísa. E aí eu acabei quebrando as pernas de quem achava que isso ia me incomodar. Porque a Luísa politizada e feminista, a Luísa vai ser, sem dúvidas, aquilo que eu mais sonho, uma criança que vai entender de política, que vai lutar pelos direitos dela e das outras mulheres, mas é porque quem não entende a diferença entre feminismo e identitarismo acha que é a mesma coisa. Não é do movimento feminista criar umas regras de que todo homem é agressor, todo homem é um potencial estuprador. Isso não é do feminismo, isso é do identitarismo. Já do feminismo se o homem pode ocupar um cargo de liderança num banco e se tornar gerente de um banco, a mulher também pode. Se o homem pode votar, a mulher também pode. Se o homem ganha 10 mil naquele cargo, a mulher merece ganhar 10 mil naquele cargo. Isso é feminismo.
Agora, todo homem é estuprador, todo homem é predador, todo homem é do mal, o homem não presta. Isso é identitarismo. O identitarismo não é compatível com o feminismo. Então, vamos cair na real, né? Que a Luísa ser feminista não me incomoda em nada, mas acharam que incomodava. Então é o contrário do que você está pensando. Cláudia pergunta, o que é o identitarismo? O identitarismo é uma radicalização do feminismo para um lado em que as pessoas tomam nojo. Quando você leva qualquer causa para um lado extremo, a causa causa nojo. Então, por exemplo, o feminismo, né? O feminismo luta para as mulheres terem direitos iguais, o feminismo luta para as mulheres terem remuneração igual dos homens, para as mulheres terem posições de gerência, posições de liderança. E aí vem o identitarismo e distorce tudo isso. Vamos imaginar que a gente tivesse agora uma proposta no parlamento no seguinte sentido: a partir de agora, 90% das vagas nas universidades serão reservadas para mulheres. Isso seria identitarismo, porque seria um desequilíbrio que causaria ódio contra as mulheres. O identitarismo, ele busca radicalizar e ridicularizar o feminismo, porque na direita eles juntam as coisas, como por exemplo, o identitarismo que prega que as mulheres devem combater os homens. O feminismo sempre pregou a ideia de que as mulheres devem alcançar posições de poder, mas para isso não precisa destruir o homem. É alcançar a posição de poder, natural. A mulher não vai deixar de ser gerente de um banco se ela é a melhor naquela situação, somente porque tem um homem ali que é pior do que ela, mas é homem. Isso é o feminismo. A mulher ter todas as oportunidades. Já aquela coisa de a mulher tem que destruir o homem, tem que ser travada uma batalha de gêneros, porque nenhum homem presta. Isso é radicalizar o feminismo para, a partir da radicalização do feminismo, transformar o feminismo em uma coisa indigna e criar argumento para igrejas, para essas pessoas que vão contra o feminismo. Então, o identitarismo é um movimento dentro do feminismo para destruir o feminismo. Então, eu acredito, particularmente, que no momento em que uma Márcia Tiburi, por exemplo, ela vai com o identitarismo, querendo dizer que os homens não prestam, de formas indiretas, né? E que o homem é um potencial maligno, lutando contra a lei de alienação parental, que protege mulheres também, ela entra numa onda que é uma onda completamente louca, que não é feminismo, e essa onda identitária acaba criando ódio do feminismo. Porque você imagina o seguinte, a pessoa está falando que o feminismo é fazer as mulheres pensarem que elas precisam odiar os homens. Né? É uma coisa bizarra, então vão criando esse ódio aí. Então, a melhor forma de não destruir os movimentos feministas é combater os movimentos identitários. Identitarismo é tão ruim para as mulheres que uma mulher trans está tomando protagonismo, ou seja, biologicamente homem, porque não se fala do homem trans, porque é uma mulher 100% hétero, que já conseguiu o título aqui de 12% hétero, e o identitarismo é ruim para as mulheres. É muito importante dizer isso. O identitarismo é ruim para as mulheres de todas as formas, porque o identitarismo é um caminho criado pela tecnologia de comunicação da direita para destruir os movimentos feministas. Como que você destrói um movimento? Ridicularizando o movimento. No momento em que o identitarismo está ridicularizando o feminismo, o identitarismo está criando portas para o feminismo ser descredibilizado, criticado, ridicularizado. E é por causa do identitarismo que nós tivemos aqueles movimentos do MBL falando que as feministas não cortam o cabelo do sovaco, toda essa palhaçada aí, né? E assim por diante. Gente, eu vou me despedindo de vocês nesse momento. Vou curtir a Luísa mais um pouquinho, porque amanhã de manhã eu levo ela de volta para Belo Horizonte. E Vinícius Akmar Sila fechou muito bem aqui. O identitarismo não está inserido na luta de classes. Pelo contrário, ele foi criado justamente para afastar as massas da luta de classe. A pessoa fica tão envergonhada pelo identitarismo que ela acaba não querendo se envolver. Então, por exemplo, as visões identitárias, a presença de uma Márcia Tiburi em um ambiente faz com que as pessoas sérias de esquerda não queiram estar naquele ambiente. E aí, fechando, o identitarismo não é uma pauta marxista, e sim liberal. Então, nesse ponto aí,
muito importante, né? Fechando aqui com as palavras do Vinícius, agradecendo ele pela participação, agradecendo todos vocês pelas participações. Compartilhem, dê um like. Boa noite, gente, e até amanhã. Valeu, 5 horas da tarde. Provavelmente, que amanhã é dia de levar a Luísa, mas provavelmente eu chego às 5 horas da tarde para fazer a live. Grande abraço e até amanhã.